tema seria a revolução do amor, né? Mas o amor, ele tem que estar personificado, né? Então, por isso essa temática, a revolução daqueles que amam. E esta é uma série também indicada pelo Gesiel. O Gesiel está indo embora agora no dia 8 de agosto, está chegando aí, né? Mas não é porque é uma indicação do Gesiel, mas é porque achamos que era muito importante a gente pegar essa abordagem de Atos, porque a gente trabalhou naquela série passada sobre o Apocalipse para o século XXI, quando olhamos a igreja debaixo da perseguição de Domiciano, né, que governou aí de 81 a 96, né, no primeiro século, e a gente viu que a grande ênfase era exatamente a perseverança cristã e a esperança escatológica, a esperança da volta de Cristo. Nesta nova série de Atos, nós vamos, então, voltar um pouquinho na história, né? Se nós estávamos lá em 96, a gente vai voltar um pouquinho, né? E a gente vai voltar exatamente para o início da vida da comunidade cristã, e nós vamos perceber que se diante de Domiciano a vida era extremamente difícil e sacrificial, no começo da igreja cristã também a gente vai perceber alguns desafios muito difíceis para a comunidade cristã, né? Antes de Domiciano, quando a igreja nasceu, quando a igreja surgiu, a igreja de Cristo surgiu, ela passou pelo governo de 3 imperadores, né? Os 2 primeiros aqui que eu vou citar, eles governaram durante 4 anos. Foi Calígula, né, o terrível Calígula, que governou de 37 a 41, e depois Cláudio, que governou de 37 a 41. E agora, o mais perturbador deles, né, o terrível mesmo, foi o período do governo de Nero, que foi de 54 a 68. Então, faça um exercício assim, de imaginação e procure perceber que em 54 a comunidade cristã tinha apenas 24 anos de existência, né, ou 25 anos de existência. E a comunidade dos discípulos, logo no seu início, teve que enfrentar Nero, né, que eu designo assim, que era um monstro disfarçado de imperador romano. Bem, mas eu queria, assim, dar uma pincelada a respeito desse mundo antigo, desse mundo em que a igreja cristã começou, né? Dar uma pincelada sobre essa realidade. O mundo antigo, no período do nascimento da igreja, era, evidentemente, dominado pelo Império Romano, que, por sua vez, espalhava a cultura grega para todo o mundo dominado. Se, por um lado, os romanos eram machistas, né, e a cultura romana era machista, era polígama, e eram amantes da prostituição, por outro lado, os gregos eram homoafetivos, né, e inclusive com grande destaque a pederastia. Os deuses do panteão da mitologia grega, quase todos tinham um caso de homoafetividade. Inclusive, era prática da sociedade mais elevada da Grécia, né, a classe aristocrática, essa prática da pederastia. As relações pederásticas eram realizadas pelos erasta, que normalmente era um homem com mais de 30 anos, que era denominado de amante. E essa relação se dava com o eromeno, que era um jovem de, no mínimo, 12 e no máximo 18 anos, denominado de amado. E cabia ao erômeno aceitar ou não o convite do erasta.
A pederastia era, assim, uma prática normal, né? Ela estava ligada à cultura, ligada à educação, especificamente da classe aristocrata. Agora, quando olhamos para a situação da mulher, se na sociedade romana ela era inferiorizada, ela era um objeto de uso e do prazer, na sociedade grega, ela era um instrumento para gerar bons cidadãos, para dirigir os destinos da Grécia, para fazer parte dos exércitos dos bons soldados da Grécia. Então, a gente observa que era um quadro social bem difícil e mais complicado ainda era pensar que a sociedade romana era infanticida, né? Legalmente infanticida. Rejeitar um filho, abandonar um filho porque não, ao nascer, né, o pai não gostava da cara dele, ou porque queria que fosse um menino e nasceu uma menina. Então, abandonar uma criança, ou até mesmo matá-la, não era um crime, era um procedimento normal. E as crianças eram abandonadas nas ruas de Roma, e havia aqueles que as recolhiam exatamente para abastecer os prostíbulos de Roma. Além disso, a gente se depara com um quadro ainda mais delicado, é o de pensar que 60% do mundo antigo era constituído de escravos. A aristocracia romana, ela repousava, né, ela se alimentava desses 60% da população que vivia nesse sistema de escravidão. Né? Lógico que não era uma escravidão comparada à escravidão negra, né? Mas era uma escravidão. Eram pessoas dominadas que estavam a serviço e normalmente eram pessoas viviam num quadro de pobreza. Então, além desse quadro social, né, é importante observar que dentro desse quadro social ostensivo à família, a comunidade cristã se desenvolveu principalmente entre os pobres, os desfavorecidos e os marginalizados, né? E quando a comunidade cristã começando pela beira, né, pela margem, né, exatamente quando a comunidade estava começando a estabelecer a sua estrutura, Nero começa a governar, né? E é marcante a noite do dia 18 de julho para o dia 19 do ano de 64. Nesse dia, aquele maluco, né, aquele neurótico, incendeia a velha Roma, a Roma mais construída de madeira, incendeia a velha Roma e atribui esse ato criminoso aos cristãos, né? Porque se os cristãos, segundo se dizia, era capaz de comer carne de criança, escondidos nos cemitérios, nos lugares secretos, então eles eram também capazes de incendiar a Roma. E a partir disso se desencadeia uma perseguição terrível que vai produzir uma multidão de mártires, né? Aqueles que, inclusive, iriam iluminar os jardins de Roma como tochas vivas, né? E é nesse contexto que Paulo e Pedro são martirizados, né? Paulo foi decapitado e Pedro foi crucificado, e a seu pedido, como não julgava ser digno, morreu como Cristo, foi crucificado de cabeça para baixo. Bom, o que a fé cristã dizia a respeito de todas essas coisas? A nossa temática é exatamente a revolução daqueles que amam, né? A revolução, a mudança de uma sociedade perversa.
Qual foi a proposta de Jesus para essa realidade? Como os primeiros seguidores de Jesus lidaram com esses desafios sociais, econômicos do mundo greco-romano? Bom, um dos textos que nós lemos já nos dá uma pista a respeito disso, né, de como Jesus propôs a eles, né? A grande ênfase era o amor. Era o amor. E quando olhamos lá para Atos, no capítulo 2, versículos 42 e 47, nós temos um retrato. Lucas, o escritor de Atos, nos pinta esse retrato de como a comunidade cristã vivia essa proposta do amor. O texto diz bem assim, é um texto conhecido, né? E aqueles cristãos, aqueles discípulos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos aqueles que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e eles iam contando, então, com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, né, essa atitude de amor causava uma atração irresistível, e o Senhor ia acrescentando à comunidade aqueles que iam sendo salvos. Quando folhamos um pouquinho mais Atos dos Apóstolos, nós chegamos num outro texto que é extremamente denunciante da comunidade cristã. Está lá no capítulo 4, versículos 32 a 35. Diz assim: da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos, então, davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então, nós percebemos que nesses textos há um profundo amor, uma profunda reverência a Deus e uma paixão avassaladora para com o próximo. Amavam como se houvesse amanhã, ou não houvesse amanhã, ou melhor, amavam porque sabiam que havia o amanhã, né? Havia a perspectiva da eternidade. Agora, eu pergunto mais uma vez, o que é que fazia com que aqueles cristãos vivessem desta forma no meio de todas as ameaças do mundo antigo? No meio de todos aqueles valores sociais e políticos que corroboravam para que eles exatamente não agissem desta maneira, né? E isso nos arremete para o texto básico de nossa reflexão. Lucas, que é autor do Evangelho, é autor também de Atos, e ele diz no comecinho do texto básico que lemos, que Jesus havia começado a fazer e a ensinar os seus discípulos durante, no período da sua vida, e durante 40 dias, após a ressurreição de Jesus, Jesus então apareceu aos discípulos falando a respeito dessas coisas, das coisas que ele havia começado a fazer e a ensinar, deixando a entender que as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, elas deveriam ter prosseguimento. E então, durante esses 40 dias, Jesus estava instruindo os seus discípulos para que eles
dessem prosseguimento àquilo que Jesus havia começado a fazer e a ensinar. Bem, vocês vão concordar comigo que esta era uma missão impossível, né? Se aqueles discípulos estavam vivendo recolhidos e a portas fechadas após a morte de Cristo, como é que eles iriam dar sequência a esta tarefa, né? Praticamente impossível. Bom, o texto continua nos dizendo que a razão disso está na instrução de Jesus, dizendo para que seus discípulos não se ausentassem de Jerusalém. Eles precisariam de permanecer em Jerusalém até o dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa judaica, tradicional, a festa da colheita dos primeiros frutos. E era para eles permanecerem ali em Jerusalém. E, inclusive, Jesus faz a promessa de que eles receberiam o poder do Espírito Santo. E os discípulos ainda têm um pouco de confusão na cabeça, eles confundiam o reino de Deus com o reino humano. E eles então perguntaram: Senhor, será então esse o tempo de o Senhor nos permitir que, como nação judaica, a gente domine os romanos, né, fure a barriga deles e bote-os para correr, e a gente então se transforme num povo forte, numa nação dominadora? Parece que Jesus até balançou a cabeça e disse: gente difícil de compreender as coisas, né? Parece que as coisas não descem para os seus corações. Mas não se afastem de Jerusalém, fiquem em Jerusalém, porque vocês vão receber deste poder, e então corajosamente vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, na Samaria. E, olha, por incrível que pareça, vocês serão minhas testemunhas também até os confins da terra. É interessante que Jesus está dizendo a eles que eles seriam testemunhas. Testemunhas, né? De medrosos, de assustados, de pessoas enclausuradas, eles seriam ousados, atrevidos. É interessante que a palavra testemunhas é a mesma raiz da palavra mártir. Ou seja, Jesus estava dizendo que eles seriam, inclusive, mártires do Evangelho, né? E isso, de fato, vai acontecer porque eles vão experimentar o Pentecostes. E, para mim, Pentecostes não é uma manifestação de um poder estapafúrdio, né? De uma expressão, de manifestações carismáticas, como muitos pretendem que sejam. Para mim, Pentecostes não é outra coisa senão o batismo do amor, né? O enchimento do amor, a revolução do amor. E eu quero justificar a vocês com este respeito, tomando aquilo que habitava no coração de todo judeu. O que é que habitava no coração de todo judeu? Eram os mandamentos, e um cuidado principal com o mandamento principal. Aliás, naquele texto que lemos também, quando Jesus está conversando com os judeus, com os escribas especificamente, os escribas fazem uma pergunta: qual é o principal de todos os mandamentos? Vocês se lembram? Jesus respondeu aos escribas: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame-o. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Esse é o primeiro mandamento, disse Jesus. E o segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Vocês se lembram da primeira canção que cantamos? A primeira canção que cantamos no início fala exatamente disso.
ame o Senhor e ame o seu próximo como você ama a você mesmo. E Jesus disse, não há outro mandamento maior do que estes. Há ou não outro mandamento maior? O que vocês acham? Há ou não? Bom, para os judeus, não havia outro mandamento maior do que este. Mas para os seus discípulos, Jesus disse que há um outro mandamento maior. Sim, é isso mesmo. E nós lemos isso hoje também, né? Lá em João capítulo 13, 34 e 35, Jesus diz confidencialmente ao coração dos seus discípulos, eu lhes dou um novo mandamento. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Bom, mas esse é um velho mandamento. Mas a forma de amar que é um novo mandamento. Qual é a forma? Vocês não vão mais amar os outros como vocês amam a si mesmos. Isso faz parte do mandamento antigo. O novo mandamento tem uma outra pegada. Jesus então diz, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros, como eu os amei. Então, o padrão agora de amar não é mais o padrão da pessoa humana. O Altamiro não vai amar as pessoas como o Altamiro ama a si mesmo. A Mayra não vai mais amar as pessoas como a Mayra ama a si mesma. O Tom vai passar a amar aos outros da maneira como que Cristo o amou. E Tom, como é que Cristo te amou? Como é que Cristo nos amou? João mesmo, lá no capítulo 13, diz que Jesus Cristo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, até as últimas consequências, até a morte e a morte de cruz. O poder de amar e de ser testemunhas, de serem fiéis até a morte. Tertuliano, o grande advogado, o grande sábio que viveu no final do segundo século e início do terceiro século da era cristã, ele disse bem assim, né? Ele lapidou aquela frase que é conhecida de todos nós, que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Ou seja, quanto mais sangue era derramado, né, mais pessoas se convertiam. É como se o sangue daquelas testemunhas de Jesus fosse sementes de novos cristãos que iam se convertendo. Mas é curioso que esta expressão de Tertuliano diz respeito a si mesmo, né? Eu quero mostrar para vocês este livro da teóloga Elaine Pagels, Adão, Eva e a Serpente, e ela faz este relato, entre os seus escritos, ela faz o relato de Tertuliano, que Tertuliano se converteu a Cristo porque teve diante dos seus olhos a expressão forte do testemunho, do amor e da fidelidade a Deus, demonstrado por 5 jovens que foram decapitados no anfiteatro de Cartago. E esta história é a história de Víbia Perpétua, uma jovem de apenas 22 anos convertidas a Cristo, e de seus amigos Saturos e Saturninos, e de seus escravos. Ela tinha alguns escravos, porque o mundo antigo repousava sobre os escravos. E ela tinha uma escrava chamada Felicidade e um escravo chamado Revocatus. E esses jovens se converteram a Jesus. E por isso eles passaram por um processo extremamente delicado.
a Elaine Pagels faz toda a narrativa, porque essa jovem, a Víbia Perpétua, ela fez um diário da sua prisão, né? Então, ela escreveu todo um diário e ela disse que quando ela morresse, alguém continuaria escrevendo a respeito de si mesma. E, assim, só para vocês terem uma ideia, né? A sua escrava, a Felicidade, estava grávida de 8 meses. E ela foi presa estando grávida de 8 meses. E a Víbia Perpétua era mãe de uma criança recém-nascida. E o seu grande drama na prisão, né, era exatamente se separar do seu pequeno filho. Mas ela conseguiu, com negociações, que ela pudesse amamentar a sua criança, né? Então, ela amamentava aquela criança e isso trouxe para ela, segundo ela, na sua narrativa, trouxe para ela um grande conforto. Mas, por outro lado, tinha o seu pai que insistia: filha, né? Filha, por amor de mim, e filha, por amor do seu filhinho, queime incenso a César e você será libertada. Só isso. Preste adoração a César e você será libertada. Só isso. E você vai viver vida normal. E aquela jovem dizia: papai, você é um ignorante. Você não sabe o que é ter a fé em Cristo Jesus. E aqueles jovens, depois de algum tempo e depois de alguma insistência, compareceram diante do juiz, né, do magistrado, e ele deu ainda uma última oportunidade para que ela queimasse incenso ao imperador. E no cenário estava o seu pai, né, no auditório estava o seu pai segurando a criança, e o seu pai quebrou aquele silêncio todo e disse: filha, queime incenso e você estará livre. E então o magistrado mandou que batesse no seu pai. E ele levou uma surra muito grande ali, e a filha assistindo todo aquele quadro, né? E depois ela disse: não, eu servirei ao meu Senhor. E aqueles 5 jovens, primeiramente tiveram que enfrentar uma besta fera, né? Um touro, que os chifrou e os pisoteou e os machucou muito. E depois foram os 5 decapitados naquela arena sangrenta. Pois bem, foi exatamente isso que Tertuliano disse, né? Que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. E ele se converteu diante desse quadro desafiador. Os cristãos faziam isto. Eles faziam parte da turma da revolução. Aqueles que revolucionaram o mundo por causa do amor. Paulo disse bem isso. Escreveu mais ou menos nesta época. Ele disse que na nova vida em Cristo, a nova vida em Cristo traz uma nova configuração para a nossa vida. Ele reconfigura os nossos relacionamentos. Lá em Colossenses 3:11, ele disse: aqui, nesta nova vida, não pode haver mais grego e nem judeu, nem circuncisão e nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Tertuliano depois escreveu justamente para fazer coro à própria voz de Justino, é um outro personagem que se converteu também neste contexto, e eles escreviam ao Senado romano. E Tertuliano escreveu
ao Senado romano, aí por volta de 210 mais ou menos, ele escreveu: somos de ontem e já enchemos tudo o que é vosso, né? Dizendo ao Senado romano, né? Às autoridades romanas, já enchemos tudo o que é vosso. Cidades, ilhas, acampamentos militares, o Palácio Imperial, o Senado, o Fórum, só vos deixamos os templos vazios. A fé estendeu-se por onde hoje é a Itália, a Grécia, a Espanha, a França, norte da Ásia, da África e a Ásia. Bastaram apenas 200 anos depois do surgimento da comunidade cristã e o mundo antigo já havia sido impactado, tomado, né, pela poderosa mensagem do amor, pela mensagem do Evangelho, numa verdadeira revolução daqueles que amam e que amam até as últimas consequências. Eu quero caminhar para o final pensando nos desafios modernos aos discípulos de Jesus Cristo, que somos nós, né? Nós que estamos juntos na vivência dessa comunidade. Quais os desafios? Quais desafios que nós vivenciamos hoje, em pleno século XXI, na qualidade de discípulos de Jesus? Eu penso que um deles é aquele que Jesus disse que quem ama guarda os mandamentos. Tal qual a comunidade cristã primitiva, nós precisamos de expressar o nosso amor de uma tal forma que nós guardemos os mandamentos de Jesus, que nós guardemos a sua palavra em nós. Ou seja, assim como Jesus estabeleceu um novo mandamento de se amar, não a partir de nós mesmos, mas a partir dele, nós precisamos de guardar esse mandamento. Por mais esforço que o mundo moderno, que o mundo contemporâneo faça do homem o centro e a referência de todas as coisas, o cristão não pode fazer do homem a medida de todas as coisas. A nossa referência é Cristo. A nossa referência é a cruz. A nossa referência são os mandamentos da lei de Deus. Mas é interessante que há alguns paralelismos entre o mundo do primeiro século e o mundo do século XXI. Né? Se nós observarmos, tem uma expressão até que eu não sou assim adepto dela, mas ela está presente sobre a intenção da desconstrução familiar. Não, eu não sou adepto dela, mas a família judaico-cristã é uma família que está sempre sendo questionada, né? Se lá na comunidade primitiva, a comunidade nasceu neste contexto de um grande desafio para a família. Por quê? Porque Roma era poligâmica, era alicerçada na prostituição e com a liberalização do infanticídio. A família na nossa sociedade também padece desses desafios, ou de desafios muito semelhantes, né? A sociedade atual, como eu já disse numa outra ocasião, é altamente permissiva e a sexualidade, ela não tem a valoração que tem na fé cristã. Ela é significativamente depravada. Quando olhamos para a cultura grega, né, a homoafetividade e a pederastia faziam parte da vida cotidiana, como uma coisa normal e comum, e era a cultura da época, porém, era inclusive expressão de uma
classe dominadora, da classe aristocrata. E hoje nós precisamos de reaprender como os cristãos lidaram com isto. Os cristãos não levantaram faixas, bandeirinhas, passeatas contra a homoafetividade. Os cristãos simplesmente amaram os homoafetivos. Os cristãos simplesmente amaram os adúlteros. Os cristãos simplesmente amaram os infanticidas. Os cristãos acolheram as crianças. Os cristãos dignificaram a mulher. Precisamos reaprender a linguagem do amor. Precisamos distinguir, como o Guilherme de Carvalho tem feito essa distinção, entre a pessoa homoafetiva daqueles movimentos que são politizados, como a militância gay, a ideologia gay. Essa não nos dizem respeito. Elas não devem ser processadas dentro de nós, nem como ideologia e nem como militância, devemos rejeitá-las. Nós não podemos permitir que que se enfie goela abaixo proibições de se falar a esse respeito, né? Nós não podemos ser silenciados por essa militância, mas precisamos de amar as pessoas que carregam esses desafios no seu próprio corpo. Amá-las como Cristo amou, amá-las como a comunidade cristã as amou. Paulo escreve aos crentes de Corinto. Corinto ficava bem ali no pé, ficava na Grécia, bem na parte sul da Grécia, né? Bem naquele istmo, e onde surgiu uma igreja cristã. E Paulo escreve assim àqueles cristãos: vocês não sabem que os impuros, que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, aqueles que são ladrões, que são avarentos, que são bêbados, que insultam as pessoas e exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Agora, preste atenção para isso. Alguns de vocês eram assim. Eram o quê? Eram tudo isso que Paulo acabou de descrever. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados e declarados justos diante de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Eu acho que a maneira com que os cristãos lidaram com esses desafios lá no primeiro século é um desafio para que nós, como cristãos do século XXI, também vivamos. Abraçar o amor, deixar que o Pentecostes de amor se derrame, se inunde os nossos corações e nos torne essas pessoas capazes de mudar o mundo. Bom, como é que os cristãos se portaram diante da política dominadora, imperialista e escravocrata? Como? Os judeus e os cristãos, logo no seu primeiro momento, antes de serem inundados pelo Pentecostes de amor, achavam e desejavam se envolver numa relação política de dominação. Desejavam que o povo de Israel fosse um povo que exercesse uma espécie de dominação política. Mas Jesus fala a eles que há um domínio diferenciado. É o domínio do reino do amor, do reino de Deus. O reino de Deus era chegado e os discípulos deviam viver debaixo deste império, do império do amor para com todas as pessoas. Eu penso que na qualidade de cristãos do século XXI, nós não precisamos de fazer reverência como os
como os cristãos primitivos não fizeram reverência à política de dominação, aos poderes do Império Romano, não se reverenciaram, morreram, mas não os reverenciaram. Como cristãos também hoje, nós não devemos reverenciar as ideologias, né? Ou melhor, as idolatrias das ideologias políticas, sejam elas de esquerda, sejam elas de direita, que pretendem ser o poder do universo brasileiro, de domínio do universo brasileiro. Qualquer das ideologias, de esquerda ou de direita, elas estão a serviço do poder, elas estão a serviço da dominação. Elas têm por trás de si a força do mecanismo. O mecanismo não está preocupado com ideologias. O que ele quer é poder, é mando, é dinheiro, é dominação, é domínio, a força do mando. Os cristãos precisam de viver debaixo de um outro domínio, de uma outra força. Isso não tira de você o direito de votar, quando você for depositar o seu voto, votar na esquerda ou votar na direita. Você, como cidadão, você tem a liberdade de fazer isso, tem o dever de fazer isso. Mas o que você não pode é viver reverenciando esses poderes e brigando com irmãos e ferindo irmãos por causa desses poderes, que são poderes idolátricos. Esta não é a vocação cristã. A vocação cristã é o reino de Deus. É o reino do império do seu amor. É o reino da sua graça. Que Deus nos ajude para que nós o amemos sobre todas as coisas, como diz o mandamento. Com todas as nossas forças, com toda a nossa devoção. Que o Pentecostes do Espírito derrame este amor, essa devoção ao nosso Deus. E também ao próximo, da maneira com que Jesus disse que devemos nos relacionar. Amar ao próximo como ele nos amou. Que Deus nos abençoe. Amém.